Ela não volta para quem insiste, ela volta para quem evolui. E quando você aprende a ficar em paz de verdade, ela sente essa mudança na sua energia antes mesmo de você dizer qualquer palavra. A paz masculina é uma presença silenciosa que não pede explicação, não cobra retorno, não exige resposta. A paz é o fim da ansiedade, o fim da perseguição emocional, o fim do desespero que fazia você agir rápido demais, falar demais, ceder demais. E é justamente quando essa inquietação morre dentro de você que algo renasce nela, a percepção de quem você se tornou. Durante muito tempo, você talvez tenha acreditado que precisava lutar, provar, insistir, demonstrar. Achou que insistência era demonstração de amor, quando na verdade era demonstração de insegurança. Quanto mais você tentava resolver, mais ela se afastava, não por falta de sentimento, mas porque sua instabilidade emocional criava mais peso do que conexão. Um homem que não está em paz acaba se tornando sufocante, não no comportamento, mas na energia. Mulheres sentem isso profundamente, mesmo quando você tenta agir normal. A paz faz o oposto. A paz não pressiona. A paz não busca garantias. A paz não tenta controlar o desfecho de nada. Ela simplesmente existe. E existir com essa tranquilidade muda completamente o modo como uma mulher percebe você. A paz devolve ao homem aquilo que ele perde quando está emocionalmente instável: dignidade, clareza, presença e, principalmente, magnetismo. Não o magnetismo desesperado que tenta convencer, mas o magnetismo natural de alguém que está confortável consigo mesmo. Pense em como você era nos piores momentos da relação. A mente inquieta, a necessidade de resolver tudo imediatamente, o impulso de mandar mais uma mensagem, a vontade de explicar sentimentos que nem você entendia direito. A esperança de que uma conversa longa corrigiria aquilo que só a maturidade poderia corrigir. Toda essa ansiedade aparecia nos seus gestos, nas palavras, no tom da voz, no ritmo das respostas, e ela captava tudo, não porque estava analisando, mas porque a energia falava mais alto do que suas intenções. Agora imagine a mudança. Você se silencia, não para provocar reação, mas para respirar. Você para de tentar correr atrás de respostas e começa a correr atrás de si mesmo. Seu foco muda de lugar. Sai dela e volta para a sua vida. Você não se esconde, você se reencontra. Você não some, você se reorganiza. Você não pressiona, você amadurece. E quando essa evolução acontece de verdade, sua postura muda sem esforço. Você responde diferente, anda diferente, fala diferente. E ela sente essa diferença, mesmo que tente ignorar. O ponto é simples. Nenhuma mulher volta para um homem que está perdido dentro de si. Mas muitas voltam voluntariamente para o homem que encontrou paz depois da queda. Porque esse homem volta a ser sólido, ele volta a ser seguro, ele volta a ser confiável, ele volta a ser aquilo que ela sempre desejou, mas que você tinha deixado de ser quando a ansiedade tomou conta. A paz não é ausência dela, a paz é presença sua, e é essa presença que devolve seu valor. O estoicismo explica essa força com precisão. O homem que domina suas emoções conquista o respeito do mundo, enquanto o homem que é dominado por elas perde até o próprio reflexo. Você não precisa ser frio, você não precisa se desligar, você não precisa agir como se não ligasse. A paz não é indiferença, a paz é consciência. É saber que aquilo que está ao seu alcance é apenas você, seu comportamento, sua disciplina, suas escolhas. Quando você aceita essa verdade, você deixa de reagir ao caos externo e começa a agir a partir do seu centro. E esse centro é onde ela mais admira um homem. A verdade é que mulheres não admiram o desespero, nem a euforia, nem a tentativa de forçar proximidade.
Elas admiram o homem que sabe se levantar, o homem que sabe se recompor, o homem que sabe se reorganizar, o homem que sabe se manter inteiro mesmo quando tudo ao redor tenta quebrá-lo. A paz é a prova silenciosa de que você tem essa força. Agora pense profundamente. Quando foi a última vez que você sentiu paz de verdade ao lidar com alguém que amava? Quando foi a última vez que você respondeu porque queria e não porque precisava? Quando foi a última vez que você respirou antes de agir? Se faz tempo, isso explica muita coisa. E mostra exatamente por que você precisava ouvir isso hoje. Se esta introdução já mexeu com você, escreva nos comentários uma única palavra que representa o que você está reconstruindo. Comente paz. A primeira coisa que muda quando você aprende a ficar em paz é simples, mas profunda. Você quebra o ciclo de reatividade que afastava ela de você. Enquanto você estava inquieto, instável, emocionalmente acelerado, ela sentia isso como um peso. Cada comentário, cada silêncio dela, cada mudança de tom te desequilibrava. Você reagia rápido demais, falava demais, cedia demais, e cada reação mostrava que você não tinha controle sobre si mesmo, que qualquer movimento dela era capaz de tirar você do eixo. Isso é o que realmente faz uma mulher perder interesse. Perceber que seu estado emocional depende do humor dela. Esse é o erro central, viver em função do que ela faz. Se ela responde, você se sente bem. Se ela demora, você se sente mal. Se ela está fria, você entra em desespero. Se ela muda o comportamento, você tenta corrigir. Tudo isso cria um ciclo emocional em que você é apenas um espelho das ações dela, e não alguém com postura própria. Um homem que vive assim se torna previsível, ansioso, reativo, reage ao ambiente ao invés de conduzir sua própria vida. E o que é previsível demais sempre perde valor. A paz faz o contrário. Ela interrompe esse ciclo. A paz te desacelera, te força a respirar antes de responder. Te obriga a analisar antes de agir. Te dá espaço suficiente entre o que acontece e o que você faz. E esse espaço é onde nasce sua força masculina. É ali que você deixa de reagir automaticamente e começa a responder conscientemente. Uma mulher sente isso imediatamente. Mesmo que você não diga nenhuma palavra, ela percebe quando você não é mais controlado pelo comportamento dela. Pense num exemplo comum. Ela manda uma mensagem estranha, com um tom que normalmente te deixaria confuso. Antes, você responderia rápido, tentando entender, tentando puxar conversa, tentando consertar o clima. Agora, com paz, você não se apressa. Você lê, respira, segue sua vida e responde mais tarde com calma. Não há tensão, não há ansiedade, não há necessidade. Isso por si só muda completamente a percepção dela. Ela percebe que sua reação não depende mais dela. Você não está mais emocionalmente no bolso dela. Outro exemplo. Ela faz um comentário provocativo, algo que antes te faria iniciar uma discussão ou uma explicação longa. Agora você apenas observa. Você não cai na armadilha. Não tenta provar nada. Não tenta justificar nada. Você mantém a tranquilidade porque sua paz não é negociável. E quando uma mulher percebe que não consegue mais te tirar do centro, ela começa a te enxergar com outros olhos. Enxergar firmeza onde antes havia desespero. Enxergar maturidade onde antes havia ansiedade. Enxergar valor onde antes havia reação automática. A paz muda até o ritmo da sua presença. Antes, você era acelerado, respondia na hora, tomava decisões impulsivas, se deixava dominar pelo instinto de resolver todo e qualquer problema. Agora, sua energia é diferente. Seu tempo é seu, sua atenção é sua, sua calma é sua. Você não vive mais na urgência emocional. Isso cria um contraste tão grande que ela sente a diferença na primeira mudança de comportamento.
E esse contraste desperta curiosidade, respeito e até saudade, três forças emocionais extremamente poderosas. O estoicismo sempre ensinou que o domínio próprio é a base de toda força. Não importa quanto peso um homem levanta, quanto dinheiro ganha ou quantas habilidades possui. Se ele não controla a si mesmo, ele não controla nada. A paz é a prova viva de que você finalmente entendeu isso. Ao invés de viver reagindo ao mundo, você vive guiado pelos seus princípios. A reatividade morre e no lugar dela nasce a estabilidade. E a estabilidade é magnética. A solução para quebrar esse ciclo é clara: desacelerar, observar, respirar, não responder no impulso, não agir guiado por medo, não tentar resolver aquilo que só o tempo resolve. Quando você para de reagir automaticamente, você recupera o poder que entregou sem perceber. E esse poder muda tudo, porque sem reatividade você se torna imprevisível. E o homem imprevisível sempre gera interesse. Agora reflita com sinceridade. Quantas vezes você reagiu antes de pensar? Quantas vezes você tomou decisões emocionais que pioraram tudo? Quantas vezes você percebeu que ela tinha mais controle sobre seu estado emocional do que você mesmo? Essa reflexão é crucial, porque no próximo momento do vídeo você vai entender outra diferença essencial. A paz não é frieza. A paz é presença. E essa presença é exatamente o que começa a despertar algo nela, mesmo quando ela tenta resistir. Existe um ponto em que muitos homens se perdem. Eles confundem paz com frieza e confundem controle emocional com indiferença. Acham que, para demonstrar força, precisam agir como se não ligassem. Tentam parecer distantes, inacessíveis, intocáveis. Mas isso não funciona. Nunca funcionou. O homem que tenta parecer frio está apenas encenando, e uma mulher percebe essa encenação imediatamente porque a energia por trás dela é artificial. Não há verdade na postura, não há estabilidade. Apenas tentativa. E toda tentativa expõe insegurança. A paz verdadeira é completamente diferente. Ela não tem esforço, não tem teatro, não tem tensão, não tem aquele ar de estou tentando mostrar que estou bem. A paz verdadeira existe mesmo quando você ainda gosta dela, mesmo quando ainda sente falta, mesmo quando ainda deseja que as coisas tenham outro rumo. A paz não apaga suas emoções. Ela organiza suas emoções. Ela te dá espaço para sentir sem perder o controle. Ela te dá clareza suficiente para não agir por impulso. Ela te dá firmeza para não reagir à primeira provocação. E isso sim é força. O erro está em querer parecer inabalável antes de realmente ser. Quantos homens não fingem indiferença enquanto por dentro estão em caos? Quantos não ignoram mensagens só para testar ela, enquanto verificam o celular de 5 em 5 minutos? Quantos não tentam agir frios, quando na verdade gostariam de conversar? Essa postura contraditória destrói toda a credibilidade, porque ela sente duas energias ao mesmo tempo, a ansiedade escondida e a frieza forçada. Isso cria confusão, cria rejeição, cria afastamento. A paz verdadeira, por outro lado, transmite consistência. Você responde quando é adequado, não rápido demais, não lento demais, não teatral. Você fala com equilíbrio, não de mais, não de menos. Você demonstra interesse quando faz sentido, mas nunca se perde emocionalmente no processo. E o mais importante, você não tenta provar nada. A paz não precisa provar. A paz não precisa se mostrar. A paz não precisa se destacar. Ela é silenciosa, mas é sentida. Pense em um exemplo simples. Ela manda uma mensagem fria. Se você está tentando parecer indiferente, você responde com frieza também, tentando fazer parecer que não está ligando. Mas a energia não sustenta esse personagem. Ela nota o esforço excessivo, nota o tom robótico, nota a tentativa.
Mas se você está em paz, você lê, entende o contexto e responde naturalmente. Sem drama, sem pressa, sem exagero. Essa naturalidade é a diferença entre alguém que está representando e alguém que está evoluindo. Outro exemplo, ela posta algo nas redes sociais que mexe com você. O homem inseguro finge que não viu, mas entra várias vezes para conferir. O homem em paz pode até ver, mas não cria narrativa, não cria suposição, não cria crise. Ele não reage ao que não controla. Ele não se desmonta por uma postagem. Ele não cria significado onde não existe significado. Essa estabilidade aparece nas pequenas coisas. E são nessas pequenas coisas que ela percebe que algo mudou de verdade. O estoicismo ensina que a tranquilidade não vem da ausência de desafios, mas da capacidade de manter o controle diante deles. A paz não depende de circunstâncias externas perfeitas. Ela depende da sua capacidade de controlar sua mente mesmo quando tudo ao redor tenta te puxar para fora do eixo. Por isso, a paz não é frieza. A frieza é um escudo frágil. A paz é uma fundação sólida. A solução para não cair na armadilha da indiferença falsa é simples. Pare de tentar parecer o que você ainda não é. Trabalhe sua mente, trabalhe sua rotina, trabalhe seu corpo, trabalhe seu silêncio. A paz surge quando sua vida tem estrutura, quando você tem objetivo, quando você tem foco, quando você fortalece sua identidade. A frieza finge que não sente nada. A paz sente tudo, mas escolhe como reagir. Agora reflita com sinceridade. Quantas vezes você tentou parecer distante apenas para preservá-la? Quantas vezes agiu como se não ligasse, mas no fundo estava se corroendo? Quantas vezes tentou demonstrar força, mas apenas mostrou insegurança? Pense nisso com calma, porque no próximo momento você vai entender algo essencial. Mulheres não respeitam homens frios, elas respeitam homens estáveis. E é essa estabilidade vinda da paz interna que começa a despertar admiração dentro dela sem que você diga uma única palavra. Existe algo que poucas pessoas têm coragem de admitir. Mulheres não respeitam homens instáveis. Elas podem até sentir atração temporária por alguém emocionalmente intenso, mas admiração e respeito duradouros só aparecem quando a presença dele transmite paz. É por isso que, quando um homem está em guerra interna, tudo ao redor dele se desorganiza. Quando ele está ansioso, ela sente. Quando ele está inseguro, ela sente. Quando ele está com medo, ela sente. O corpo dela percebe antes mesmo que sua boca diga qualquer palavra. E uma mulher não consegue se conectar profundamente com um homem que vive em conflito consigo mesmo. O erro mais comum é acreditar que sentimentos fortes compensam a instabilidade. Como se intensidade pudesse substituir maturidade. Como se paixão compensasse falta de estrutura. Como se demonstrações exageradas apagassem a insegurança. Mas a verdade é dura. Nenhuma demonstração substitui a estabilidade. Quando você está fora do eixo, quando sua mente está inquieta, quando sua energia está caótica, a relação inteira se contamina. Você tenta amar, mas seu amor vem carregado de medo. Você tenta se aproximar, mas sua aproximação tem peso. Você tenta conversar, mas suas palavras nascem da necessidade e não da consciência. A paz, por outro lado, te devolve algo que você perdeu ao longo do caminho. O valor que existe no silêncio, na calma, na respiração profunda. Quando você está em paz, sua energia deixa de pedir, deixa de exigir, deixa de implorar. Ela passa a comunicar algo totalmente diferente. Consistência. A consistência de um homem que sabe respirar antes de agir, que sabe observar antes de concluir, que sabe se recolher antes de explodir. Mulheres sentem essa consistência como segurança. Não a segurança superficial de quem promete muito, mas a segurança profunda de quem demonstra tudo, sem dizer quase nada.
Pense em uma situação que provavelmente já viveu. Ela começa a oscilar emocionalmente. Um dia está próxima, no outro, distante. Antes, essa oscilação te destruía. Você tentava ajustar seu comportamento ao humor dela. Se ela estava fria, você tentava aquecer. Se ela estava distante, você tentava encurtar. Você sempre reagia, sempre tentava corrigir, sempre tentava impedir o afastamento. Mas essa instabilidade emocional te deixava fraco. Ela percebia que você se moldava ao comportamento dela. E isso mata o respeito mais rápido do que qualquer erro explícito. Agora imagine você com paz. Ela começa a oscilar, mas você não oscila junto. Ela está distante, mas sua mente não se desespera. Ela está estranha, mas você não tenta preencher o silêncio. Sua paz cria contraste. Ela faz ela perceber que suas ações não controlam sua energia, que sua presença não depende do humor dela. E esse contraste traz admiração. A paz de um homem é como uma âncora, firme, estável, inabalável. Você não precisa se mover para provar nada. A estabilidade fala por si. Outro ponto importante é que a paz não te torna passivo. Muitas pessoas confundem paz com falta de reação, mas isso é ignorância emocional. A paz não te faz aceitar tudo. A paz te dá clareza para decidir o que aceitar e o que não aceitar. Te dá lucidez para impor limites sem gritar. Te dá força para se afastar sem drama. Quando você está em paz, você não precisa provar que tem valor. Você apenas se comporta como alguém que sabe que tem. E quando uma mulher percebe isso, algo dentro dela muda. Ela começa a ajustar o comportamento dela para se alinhar com o seu, não o contrário. O estoicismo explica isso com simplicidade. Nada revela mais força do que um homem que governa a si mesmo. A paz é a prova dessa autogovernança. Você não é mais refém das emoções dela. Não é mais prisioneiro do clima da relação. Não é mais vítima do próprio medo. A paz te liberta. E quando você está livre, você deixa de agir com urgência, deixa de tentar controlar resultados, deixa de correr atrás do que já te desgastou demais. Você volta para si, e quando volta para si, volta para o seu valor. Agora reflita com profundidade. Quantas vezes você perdeu respeito tentando agradar? Quantas vezes sacrificou sua própria paz tentando manter alguém por perto? Quantas vezes percebeu que sua instabilidade emocional era exatamente o que destruía a conexão? Se essas respostas te incomodam, é porque você finalmente entendeu a importância deste ponto. No momento seguinte, você vai descobrir como essa paz não apenas te estabiliza, mas também neutraliza completamente provocações, testes emocionais e qualquer instabilidade que venha dela. Quando você alcança a paz interior, algo poderoso acontece. Você deixa de ser afetado por cada pequena mudança emocional dela e, sem perceber, começa a neutralizar tudo aquilo que antes te desequilibrava. Testes, provocações sutis, silêncios estratégicos, frieza repentina. Nada disso te atinge da mesma forma. Não porque você virou pedra, mas porque sua mente está ancorada. E é aqui que muitos homens finalmente entendem algo essencial. Quando você está em paz, o comportamento dela deixa de ser uma ameaça e passa a ser apenas informação. O erro que muitos cometem é acreditar que devem reagir a tudo. Se ela muda o tom, respondem de forma defensiva. Se ela some, enviam mais mensagens. Se ela demonstra irritação, tentam corrigir o problema. A intenção parece boa, mas o efeito é desastroso. Cada reação impulsiva mostra que você está emocionalmente vulnerável, pronto para se desestabilizar a qualquer momento. Esse tipo de energia transforma qualquer situação simples em tensão desnecessária. E nada cansa tanto uma mulher quanto lidar com um homem que amplifica tudo. A paz muda completamente esse processo. Quando você está centrado, você percebe os comportamentos dela, mas não age no calor do momento.
Você interpreta sem pressa. Você observa sem ansiedade. Você entende a situação sem sofrer. E, principalmente, você responde a partir de quem você é, não a partir do que ela faz. Isso tira dela qualquer poder de te colocar contra a parede emocionalmente. Não porque você se tornou frio, mas porque amadureceu sua maneira de lidar com desafios. Imagine uma situação comum. Ela te manda uma mensagem passivo-agressiva. Antes, você sentiria imediatamente o impacto emocional, talvez rebatendo, talvez se justificando, talvez tentando acalmar a situação rapidamente. Agora, com paz, você não trata isso como uma emergência. Você lê, avalia, segue a vida e responde quando sua mente está limpa. Sua resposta não tem tensão, não tem necessidade, não tem tentativa de controlar o clima. Apenas clareza, a mesma clareza que ela espera de um homem de verdade. Outro exemplo, ela usa o silêncio como forma de testar a sua reação. Antes, isso te deixaria inquieto, criando histórias na cabeça, imaginando cenários, pensando em tudo que poderia estar errado. Agora, com paz, você entende que o silêncio dela fala muito mais sobre ela do que sobre você. Você não precisa preencher o vazio. Você não precisa correr atrás de explicações. O silêncio dela não provoca desespero. Apenas mostra o que está acontecendo no mundo emocional dela. E isso muda tudo. Porque você não cai mais em armadilhas emocionais. Quando você está em paz, até mesmo as provocações perdem força. Você deixa de entrar em discussões desnecessárias. Deixa de reagir a comentários impulsivos. Deixa de sentir que precisa defender sua posição o tempo todo. Essa serenidade cria um tipo de barreira natural que impede que o caos atinja seu interior. E essa barreira não é construída por orgulho, mas por maturidade. Homens em paz não evitam conversas difíceis, apenas não deixam suas emoções conduzirem essas conversas. O estoicismo já ensinava isso há séculos. Aquilo que te irrita, te domina. E nada te domina quando sua mente está em ordem. Você não tenta vencer discussões. Você não tenta provar que está certo. Você não tenta controlar a percepção dela. Você apenas se mantém fiel à sua estabilidade. E essa estabilidade, com o tempo, reorganiza completamente a dinâmica entre vocês. Ela percebe, mesmo sem querer, que suas atitudes não te afetam como antes, e essa percepção ativa respeito imediato. A solução para neutralizar testes e instabilidades não é ser duro, não é ser agressivo, não é ser superior, é ser estável. A estabilidade é o que separa o homem que ela questiona do homem que ela admira. É o que diferencia aquele que ela testa daquele que ela respeita. Quando você mostra que não se abala por pequenas provocações, ela entende que o seu valor não depende do humor dela. Entende que você não está emocionalmente disponível para manipulação. Entende que você sabe exatamente quem é e que não abandona esse centro por nada. E é justamente aqui que a dinâmica começa a se transformar. Porque a mulher que antes criava tensão para medir sua força, agora encontra um homem que não reage ao caos. Um homem que não entra no jogo. Um homem que não se perde. E essa percepção abre espaço para algo que ela não sentia faz tempo: admiração. No próximo capítulo, você vai entender como essa paz não apenas neutraliza problemas, mas começa a despertar nela curiosidade, um dos efeitos emocionais mais poderosos que existem. Quando um homem encontra paz interior, algo curioso começa a acontecer. A mulher que antes parecia segura da própria decisão, passa a sentir uma inquietação silenciosa. Nada que ela admita, nada que ela comente, nada que ela demonstre abertamente. Mas por dentro, a percepção dela muda. Isso acontece porque a paz masculina tem um efeito psicológico que poucos reconhecem. Ela desperta curiosidade. E a curiosidade, nos relacionamentos, é uma das forças mais fortes que existem.
Quando ela começa a se perguntar o que está acontecendo com você, quando começa a notar que a sua energia mudou, quando começa a perceber que você não está mais reagindo como antes, o jogo vira. O erro que muitos homens cometem é tentar forçar esse efeito. Tentam postar indiretas, tentam parecer ocupados demais, tentam mostrar que estão seguindo em frente, tentam simular frieza para provocar curiosidade nela. Mas tudo que nasce da tentativa é percebido como artificial. A curiosidade verdadeira não nasce de esforço, nasce de transformação. Ela só aparece quando algo realmente mudou em você, e não quando você está tentando convencer o mundo disso. A paz verdadeira faz exatamente isso. Ela modifica sua presença de um jeito que ela sente à distância. Sua comunicação muda, seu ritmo muda, seu foco muda, sua energia muda. E quando algo muda em você, inevitavelmente algo muda nela. Ela começa a reparar nas coisas que antes ignorava. No tempo que você leva para responder, no tom das suas palavras, no fato de que você não busca mais validação, na ausência de desespero, na firmeza silenciosa de quem não está mais perdido. Pense em uma situação comum. Ela está acostumada com você sempre presente, sempre disponível, sempre tentando resolver qualquer inquietação. Mas agora, quando ela some, sua vida segue. Quando ela provoca, você não entra no jogo. Quando ela testa, você não cai. Quando ela demonstra ambiguidade, você não tenta decifrar cada detalhe. Isso cria um espaço emocional. E nesse espaço, a curiosidade dela nasce. Por que ele não reagiu? Por que ele está tão calmo? Será que ele mudou? Será que ele cansou? Será que ele percebeu o próprio valor? Essas perguntas surgem porque a paz quebra padrões. E quando você quebra padrões, você reaparece no imaginário dela como alguém novo, alguém que ela não entende completamente. Outro cenário ainda mais forte. Antes, você sempre respondia rapidamente. Qualquer mensagem dela era tratada como prioridade absoluta. Agora, não. Você responde quando faz sentido, com tranquilidade, sem ansiedade. Essa mudança simples é suficiente para plantar dúvidas profundas dentro dela. Mulheres são extremamente sensíveis a mudanças de energia. Quando você era desesperado, ela sabia exatamente como você reagiria. Mas quando você está em paz, suas ações se tornam menos previsíveis. E a imprevisibilidade desperta interesse. O estoicismo explica isso em termos de domínio interno. Quando você domina suas emoções, você se torna um mistério natural. Não porque está escondendo algo, mas porque está controlando a si mesmo. A curiosidade não surge porque você está jogando, e sim porque deixou de ser previsível. Um homem previsível perde impacto. Um homem centrado cria presença. E presença é o que faz qualquer mulher olhar para você 2 vezes. A curiosidade feminina nasce quando você deixa de ser consequência do comportamento dela e passa a ser consequência do seu próprio crescimento. Ela percebe isso em pequenos detalhes. Você está mais seletivo com conversas, mais firme nas decisões, mais calmo nas respostas, mais focado na própria rotina. De repente, ela se vê observando você sem saber explicar o motivo. Isso acontece porque você deixou de girar em torno dela e voltou a girar em torno da sua vida. E vida bem conduzida sempre gera interesse. A solução para despertar essa curiosidade não está em nenhum truque. Está em aprofundar a paz interior até o ponto em que sua energia fale por você. A paz não tenta impressionar. A paz não quer provar nada. A paz não precisa de exibicionismo. Ela se manifesta naturalmente na maneira como você anda, como responde, como se posiciona. Essa naturalidade é o que mais mexe com ela, porque confronta diretamente a imagem que ela tinha de você. O homem desesperado desaparece e surge o homem que sabe quem é, mesmo quando está em silêncio.
E o efeito mais interessante da curiosidade é que ela abre a porta para o próximo passo, a revisão. Quando ela começa a se perguntar o que aconteceu com você, ela também começa a se perguntar o que aconteceu com ela. Começa a questionar se tomou a decisão certa. Começa a revisitar conversas antigas. Começa a lembrar de momentos bons. Começa a perceber que você está diferente e que essa diferença é para melhor. Essa mudança silenciosa será o tema do próximo capítulo. Porque a partir do momento em que a curiosidade desperta, algo ainda mais profundo começa a ressurgir dentro dela. A redescoberta do valor que você sempre teve, mas que ela só consegue enxergar quando você recupera sua paz. A redescoberta do seu valor não acontece quando você tenta mostrar que mudou. Ela acontece justamente quando você para de mostrar qualquer coisa. Quando você não tenta convencer, quando não tenta provar, quando não tenta impressionar. E é aí que sua paz começa a trabalhar silenciosamente a seu favor. A mulher que achava que já conhecia tudo sobre você se vê diante de alguém diferente. Alguém que ela não consegue encaixar na antiga imagem. Essa dificuldade de te interpretar novamente é o que faz ela revisitar sua percepção sobre você. E nessa revisão, seu valor oculto reaparece. O erro que muitos homens cometem é achar que precisam demonstrar evolução diretamente para ela enxergar. Tentam parecer mais ocupados, mais frios, mais confiantes. Tentam se mostrar renovados apenas na superfície, através de atitudes teatrais. Isso não funciona porque não é natural. O valor real não se exibe, ele transparece. Não aparece em frases prontas, mas no modo como você está vivendo. A evolução genuína acontece quando você está tão focado em si que não sobram migalhas de energia para provar algo a alguém. E é esse tipo de comportamento que faz uma mulher perceber um valor que antes estava adormecido. A paz cria espaço para essa percepção. Ela permite que você volte a se conectar com características que sempre estiveram dentro de você, mas estavam soterradas pela ansiedade. Determinação, serenidade, propósito, ambição, disciplina. Todas essas virtudes voltam à superfície quando você para de se perder em emoções que não resolvem nada. E quando essas virtudes voltam, sua postura muda sem esforço. Você volta a ser o homem que ela admirava, só que ainda mais forte. Pense em um cenário simples, mas poderoso. Antes, cada gesto dela te afetava. Agora, você não reage mais daquela forma. Você responde no ritmo que sua vida permite. Não há mais aquela pressa de mostrar que está tudo bem. Não há mais aquele medo constante de perder. Não há mais aquela angústia por trás de cada conversa. Ela percebe isso nos detalhes. E são os detalhes que revelam quem você se tornou. Outro cenário. Antes, você vivia tentando agradar, tentando suavizar qualquer tensão, tentando garantir que nada saísse do controle. Agora, sua presença é mais sólida. Você mantém limites, sabe dizer não sem medo. Não aceita qualquer migalha emocional. Essa mudança é tão visível que ela sente como se estivesse falando com outra pessoa. Não alguém distante, mas alguém mais consciente do próprio valor. E essa consciência cria admiração. Não a admiração forçada que surge por palavras, mas a admiração espontânea que nasce quando você vive de acordo com aquilo que acredita. O estoicismo sempre ensinou que o valor de um homem não está no que ele diz, mas no que ele demonstra em silêncio. Quando você está em paz, você demonstra maturidade sem precisar justificar nada. Demonstra força sem levantar a voz. Demonstra confiança sem se exibir. Demonstra crescimento sem postar nada. A paz não cria apenas estabilidade, ela cria profundidade. E é essa profundidade que ela percebe quando volta a olhar para você com mais atenção. Esse processo de redescoberta não é imediato. Ele começa de forma sutil.
Primeiro, vem um pensamento rápido. Ele está diferente. Depois vem a necessidade de comparar quem você era com quem você é agora. Em seguida, vem uma sensação incômoda. Talvez eu tenha subestimado ele. E por fim, surge algo mais forte: respeito. O respeito nasce justamente da constatação de que você não precisa dela para estar bem. Você não se perdeu. Você não se implodiu emocionalmente. Você se reconstruiu. E quando uma mulher percebe que você se reconstruiu, algo desperta dentro dela: o reconhecimento. O reconhecimento do homem que ela sempre enxergou lá no começo, mas que havia desaparecido quando você perdeu o controle emocional. Agora, ao ver o retorno desse homem, ela começa a sentir um contraste: o você de antes e o você de agora. E esse contraste não deixa espaço para dúvidas. Você evoluiu, mesmo sem dizer nada. Esse reconhecimento abre caminho para a próxima etapa. Porque uma vez que ela enxerga de novo o valor que você carrega, algo ainda mais forte começa a surgir: um questionamento interno sobre os limites da relação. No próximo capítulo, você vai ver como a paz transforma esse valor em um tipo de limite silencioso, que faz qualquer mulher repensar completamente como se comporta com você. A paz que você conquista começa a se transformar em um limite silencioso. Não é um limite dito, discutido ou anunciado. É um limite percebido. Um limite que ela sente, não porque você impôs, mas porque sua postura deixou claro que você não aceita mais o que antes tolerava por insegurança. O limite silencioso de um homem que está em paz é uma das forças mais difíceis de romper, porque não depende de ameaças, não depende de gritos, não depende de demonstrações exageradas. Ele nasce naturalmente da forma como você se posiciona no mundo. O erro clássico é tentar impor limites falando demais. O homem inseguro tenta explicar suas dores, tenta justificar seus incômodos, tenta pedir que ela mude, tenta negociar respeito. Mas quando você precisa pedir respeito, ele já foi perdido. Limites verdadeiros nunca são pedidos, são vividos. E viver os próprios limites começa quando você recupera sua paz interior, porque a paz te dá clareza, te mostra onde você estava se anulando, te mostra onde você estava aceitando pouco, te mostra onde estava se encolhendo, se diminuindo, se moldando para não perder alguém. A paz te coloca de volta no seu tamanho real. E quando você se posiciona no seu tamanho verdadeiro, ela percebe imediatamente. Você não aceita atrasos emocionais, não aceita respostas vazias, não aceita jogos, não aceita migalhas. Você não precisa discutir isso, não precisa anunciar, não precisa reclamar. Sua paz fala por você. A maneira como você responde, ou melhor, como você deixa de responder, já deixa claro o suficiente. Ela sente que o homem que antes aceitava qualquer tratamento agora não aceita mais. E essa mudança cria impacto. Pense em uma situação simples. Antes, quando ela era fria, você tentava aquecer. Agora, quando ela esfria, você não tenta compensar. Você apenas se mantém como está. Isso parece pequeno, mas revela muito. Revela que você não está mais disposto a carregar sozinho o peso emocional da relação. Revela que você tem capacidade de manter sua estabilidade independentemente do que ela sente no momento. E esse tipo de comportamento cria um limite invisível. Você não vai entrar em montanhas russas emocionais que não têm sentido. Outro cenário comum. Antes, você tolerava comportamento inconsistente por medo de afastá-la. Agora, se ela some por dias e volta como se nada tivesse acontecido, sua resposta não é agressiva, mas é firme. Você não abre a porta emocional com a mesma facilidade. Você não oferece a mesma disponibilidade. E essa mudança faz ela sentir que perdeu espaço. E quando uma mulher sente que perdeu espaço, ela automaticamente reconsidera suas ações.
não por medo, mas por percepção de valor. Limites silenciosos também aparecem na forma como você se prioriza. Antes você cancelava compromissos para falar com ela. Agora, sua vida segue seu próprio ritmo. Você não altera sua rotina para acomodar alguém que não está te oferecendo reciprocidade. E ela percebe isso pela ausência da antiga urgência. Você virou um homem que tem prioridades e essa mudança cria respeito. O homem que se respeita atrai respeito. O homem que se prioriza naturalmente estabelece limites. O estoicismo fala disso de forma clara. O que você permite, continua. E quando você para de permitir, o ciclo se quebra. A paz te dá a força necessária para não deixar padrões antigos se repetirem. Você não precisa punir ninguém. Basta viver de forma coerente com aquilo que você acredita que merece. E isso, por si só, redefine a relação. Porque limites silenciosos são impossíveis de ignorar. Eles afetam a dinâmica inteira sem que uma palavra precise ser dita. Essa nova postura desperta algo poderoso nela: responsabilidade emocional. Ela percebe que suas atitudes têm consequência. Não consequência no sentido de punição, mas consequência no sentido de impacto. Ela entende que não pode mais agir como antes e esperar que você continue ali, intacto, disponível, pronto para absorver tudo. Sua paz cria um filtro, e ela só passa por esse filtro se vier com energia limpa, sincera e madura. Esse limite silencioso também tem um efeito profundo. Ele devolve a você a sensação de controle da própria vida. Você não se sente mais refém do comportamento dela. Você não precisa mais se adaptar a tudo. Você não vive mais com medo de perder alguém. A paz cria esse novo cenário onde você, finalmente, toma decisões a partir do que você acredita ser certo e não a partir do que teme perder. E essa mudança emocional, sem esforço, abre o caminho para algo que começa a crescer dentro dela. O reconhecimento de que, se continuar agindo como antes, pode te perder de verdade. Não superficialmente, não emocionalmente, mas perder o acesso à presença que ela sabe que no fundo é rara. No próximo capítulo, você vai entender como esse limite silencioso faz nascer um sentimento ainda mais marcante: o medo de perder você. O medo de perder você não aparece quando você tenta forçar valor. Ele surge quando você o recupera. E isso acontece de um jeito que ela não controla. Porque o medo não nasce na lógica. Nasce na sensação. A sensação de que o homem que antes estava disponível demais, agora está distante de um jeito diferente. Não um afastamento agressivo, não uma frieza proposital, mas uma distância madura. Uma distância que mostra que você está cuidando da própria vida, da própria mente, da própria paz. Esse tipo de distância faz qualquer mulher repensar suas ações. O erro que muitos homens cometem é tentar causar esse medo de forma intencional. Eles somem do nada, ignoram mensagens, criam situações artificiais para parecerem ocupados. Mas esse comportamento não gera medo, gera desconfiança. Quando ela sente que você está tentando manipulá-la, ela se fecha. Ela percebe o teatro. Ela enxerga o jogo. E jogos emocionais só funcionam para quem é inseguro. Quando você tenta criar medo, você demonstra exatamente o oposto do que deseja transmitir: dependência emocional. A paz, por outro lado, cria o efeito genuíno. Quando você está em paz, você não some para provocar reação. Você some porque está presente em si mesmo. Você não demora para responder para criar expectativa. Você demora porque está ocupado vivendo. Você não reduz contato para parecer forte. Você reduz porque sua vida está preenchida com coisas reais. Essa naturalidade gera um impacto profundo. Ela sente que não é mais o centro da sua atenção. E quando um homem que antes era totalmente disponível deixa de ser, isso desperta nela uma sensação que poucas admitem: a possibilidade real de perder alguém valioso.
Pense em uma situação comum. Antes, cada vez que ela se afastava, você corria atrás. Agora, quando ela se afasta, sua vida continua. Isso cria um contraste tão grande que ela começa a se perguntar quando exatamente você deixou de reagir. Mulheres percebem mudanças de energia antes de perceber mudanças de comportamento. E quando percebem essa mudança, algo dentro delas acende um alerta silencioso. Não um desespero, mas um reconhecimento. Ele não está mais preso a mim. Esse reconhecimento é o primeiro passo do medo. Outro exemplo. Antes, você sempre procurava, sempre puxava conversa, sempre tomava iniciativa. Agora não. Você não força nada. Sua energia está estável. Você não busca atenção. Você não tenta manter conexão artificialmente. Você se permite ficar em silêncio sem ansiedade. Isso mexe profundamente com ela, porque mostra que sua paz vale mais do que qualquer tentativa de obter resposta emocional. Esse tipo de postura muda completamente a balança emocional entre vocês. O estoicismo ensina que quando você conquista a si mesmo, você não precisa conquistar ninguém. E é justamente isso que desperta o medo nela, a percepção de que você finalmente se tornou completo. Completo o bastante para seguir em frente se necessário. Completo o bastante para não aceitar metade de nada. Completo o bastante para não implorar por presença. Completo o bastante para não se dobrar por insegurança. Um homem assim não fica. Ele escolhe ficar. E quando ela percebe que você tem escolha, o medo surge. O medo dela não é de te perder fisicamente, é de perder o acesso à sua energia. A energia masculina que antes era entregue sem filtro, agora está mais protegida, mais seletiva, mais consciente. Ela sente esse fechamento de portas emocionais, não como rejeição, mas como consequência. Consequência das atitudes dela, consequência das escolhas dela, consequência da falta de reciprocidade que ela ofereceu. E essa percepção é dolorosa, porque mostra algo que muitas mulheres tentam evitar. O homem que elas achavam garantido nunca foi garantido. Esse medo também se manifesta quando ela percebe que você está se reconstruindo. Quando ela nota que você está mais disciplinado, mais focado, mais presente na própria vida. Mulheres são profundamente atraídas por evolução masculina. E quando essa evolução acontece sem que ela faça parte do processo, ela sente que está perdendo lugar. Não um lugar físico, um lugar emocional. A posição de alguém cuja opinião te afetava, cuja validação te movia, cuja presença te guiava. Agora, nada disso te controla. E esse controle perdido desperta temor. Esse processo emocional prepara terreno para algo ainda mais importante, o retorno da iniciativa dela. Quando um homem está em paz e estabeleceu limites silenciosos, e quando ela percebe a possibilidade real de perder o acesso à sua energia, o comportamento dela muda. No próximo capítulo, você vai entender como esse medo silencioso se transforma em movimento. O movimento de quem começa pouco a pouco a voltar para o centro onde você está, não para te controlar, mas porque finalmente percebe quem você se tornou. Quando o medo silencioso começa a se formar dentro dela, algo inevitável acontece. Ela inicia o movimento de retorno, e esse retorno nunca começa com grandes gestos. Ele quase sempre aparece primeiro em detalhes pequenos, imperceptíveis para quem ainda está emocionalmente perdido, mas claros para o homem que está em paz. A volta dela começa com sinais sutis, aqueles que só surgem quando uma mulher está tentando se reconectar sem demonstrar vulnerabilidade direta. São pequenos ensaios emocionais, passos cuidadosos, gestos indiretos, mas cada um deles revela uma coisa.
Ela está voltando à sua órbita. O erro que muitos homens cometem é confundir esses sinais com garantia. Eles se empolgam cedo demais. Interpretam qualquer mensagem como reconciliação. Respondem com intensidade exagerada. Entregam energia demais. Retomam velhos comportamentos, achando que já venceram. E quando fazem isso, estragam tudo, porque mostram que não evoluíram de verdade. A empolgação destrói o magnetismo construído pela paz. A pressa destrói o respeito que estava renascendo. A necessidade destrói a leitura emocional dela, e ela volta a se sentir no controle. E quando ela sente isso, perde interesse. O retorno dela precisa encontrar um homem diferente, um homem que lê sinais, mas não se desespera por eles, que percebe a aproximação, mas não perde a postura, que acolhe a energia dela, mas não anula a própria. Essa postura cria o segundo estágio do retorno, a consistência. Quando ela percebe que o homem para o qual está voltando não é mais o mesmo, que sua evolução é real, que sua paz é sólida, ela muda a forma de se aproximar. Não é mais uma aproximação tímida. É um interesse mais claro, mais visível, mais intencional. Repare como isso acontece na prática. Primeiro, ela volta de forma sutil. Uma curtida antiga, uma visualização, uma reação leve, um comentário solto. Depois, ela vai aparecendo de forma mais direta. Pergunta como você está. Tenta puxar assunto. Manda algo que remete ao passado de vocês. Ela começa a testar o terreno emocional novamente, não para te manipular, mas para entender quem você se tornou. A mulher só investe quando sente que o homem tem valor, e a paz é o maior sinal de valor que um homem pode emitir. Agora imagine sua postura nessa fase. Você não reage com exagero, você não abre todas as portas de uma vez, você não revive velhas inseguranças. Você responde com tranquilidade, com clareza, com objetividade, não com frieza, não com superioridade, não com tentativa de parecer inatingível, mas com maturidade. Sua calma comunica muito mais que qualquer discurso. Ela vê que seu mundo continua funcionando mesmo quando ela entra e sai. Ela percebe que sua vida segue ativa, intensa, disciplinada. Isso reforça o valor que ela começou a redescobrir em você. Outro ponto importante, a volta dela não acontece só através de mensagens. É emocional, é interna, é psicológica. Ela começa a pensar mais em você. Começa a lembrar de conversas, começa a analisar comportamentos. Começa a comparar você com outros homens, começa a perceber que o homem que está surgindo agora é aquele que lá no começo fez ela se interessar. Quando a mulher sente que está perdendo um homem que vale a pena, ela não deixa o ciclo romper facilmente. Esse retorno interno é ainda mais poderoso que qualquer contato direto. O estoicismo ajuda a conduzir essa fase com clareza. A filosofia ensina que você não controla quem volta, controla quem você se torna quando alguém volta. E isso muda tudo. O objetivo não é fazer ela correr atrás. O objetivo é estar em um estado emocional tão sólido que, se ela voltar, encontre um homem pronto. Não um homem carente, não um homem ansioso, não um homem que transforma o retorno dela em um prêmio, mas um homem que sabe que o valor vem de dentro. Um homem que acolhe o movimento, mas não se submete a ele. A solução aqui é simples e poderosa. Mantenha a cadência. Não acelere, não entregue tudo, não se molde ao comportamento dela. Permita que o retorno aconteça de forma natural, sem pressa, sem necessidade. O homem que mantém a paz nesse momento cria as condições para que ela avance ainda mais. Cada pequena aproximação dela deve encontrar estabilidade, não urgência. E essa estabilidade mostra que sua transformação não foi emocional, foi estrutural. Você virou um homem que não tenta controlar nada, apenas vive de forma consciente, disciplinada e alinhada com seus valores.
E quando esse tipo de presença encontra o retorno dela, algo inevitável acontece. Ela começa a buscar mais. Mais conversa, mais proximidade, mais clareza, mais espaço. O movimento de retorno vira movimento de interesse. E é justamente esse interesse crescente que vai se transformar no próximo estágio. No capítulo seguinte, você vai compreender como essa mudança emocional nela se torna evidente e como manter a postura certa faz ela intensificar cada vez mais a aproximação. Quando o interesse dela começa a crescer, algo muda de forma muito clara, mas somente para quem está atento. Não é apenas o retorno, não é apenas a mensagem, não é apenas a tentativa de reaproximação. O que realmente muda é o comportamento emocional dela. Ela passa a agir como alguém que deseja manter conexão, não como alguém que está testando você. E quando isso acontece, você percebe que o movimento deixou de ser uma reação à sua ausência e se tornou uma resposta à sua evolução. Ela não volta mais por insegurança. Ela volta porque reconhece quem você se tornou. O erro que muitos homens cometem nessa fase é interpretar esse novo interesse como sinal de que tudo está resolvido. Eles acham que basta ela demonstrar vontade de falar, buscar proximidade ou perguntar como você está para que o ciclo volte exatamente onde parou. Mas isso é perigoso, porque se você entrar nessa fase com a mesma mentalidade antiga, você destrói todo o trabalho que fez para recuperar sua paz. A pior coisa que você pode fazer agora é voltar a ser quem você era quando perdeu o controle emocional. O interesse dela aumenta justamente porque você mudou, porque você não reage mais como antes, porque você não espera mais algo dela para se sentir bem, porque sua postura está mais madura, mais disciplinada, mais consciente. Esse novo comportamento cria uma segurança emocional que faz ela querer voltar a se aproximar. Mas se você quebra essa postura no primeiro sinal de interesse, ela percebe, ela nota exatamente quando você deixa de estar no seu eixo e volta para a zona emocional que te derrubou do início. E assim, o interesse dela evapora. Agora observe o que realmente acontece quando a aproximação dela é genuína. Ela passa a enviar mensagens com mais intenção. Não mensagens vazias, mas conversas que tentam reconstruir conexão. Ela demonstra mais presença. Ela tenta puxar assuntos que só você entenderia. Ela menciona lembranças que antes ignorava. Ela pergunta sobre sua rotina de um jeito diferente. Ela faz comentários que sugerem saudade, ainda que tente disfarçar. Ela percebe que o homem que você se tornou não é apenas uma reação ao afastamento. É uma versão mais forte, mais centrada, mais confiante de si mesmo. E você, como homem em paz, não precisa correr para corresponder essa energia. Sua postura continua equilibrada. Você recebe a aproximação com naturalidade. Você não joga mais. Você não cria resistência artificial. Você apenas anda no seu ritmo. E esse ritmo é exatamente o que mantém o interesse dela aceso, porque você não se torna disponível demais, não se torna inacessível demais, não se torna reativo demais. Você apenas mantém a cadência emocional que consolidou esse processo. Um exemplo simples deixa isso claro. Antes, você ficava feliz demais com qualquer pequena demonstração dela. Agora, você aprecia a aproximação, mas não perde o eixo. Você responde com calma, mostra atenção quando necessário, mas não transforma a interação em prioridade absoluta. Ela sente que você não está vivendo em função do retorno dela. Sente que sua vida segue firme, sente que sua rotina é sólida. E essa sensação aumenta o interesse dela, porque mostra que você não é mais aquele homem que entregava o controle emocional nas mãos dela. Outro exemplo. Antes, você tentava ressuscitar a intimidade perdida com conversas longas, declarações ou promessas.
Agora, você age de maneira muito mais simples. Você mostra interesse real, mas com estrutura. Não fala demais, não se apressa, não tenta preencher silêncios, não tenta criar um clima emocional artificial. A sua calma comunica maturidade. A sua objetividade comunica clareza. A sua tranquilidade comunica força. E essa força é o que faz ela continuar se aproximando. A filosofia estoica explica isso de forma cristalina. Aquilo que está sob seu controle merece sua energia. Aquilo que não está merece sua aceitação. Quando você vive essa verdade, você não tenta controlar a velocidade da aproximação dela. Você apenas se mantém fiel à sua evolução. A paz vira sua base. E quando a paz é a base de um homem, toda aproximação feminina se torna um complemento, não uma necessidade. Esse é o tipo de energia que faz uma mulher investir. A solução aqui é simples, mas exige disciplina emocional. Mantenha a postura, receba o interesse dela, mas não molda sua vida para acomodá-lo. Deixe a aproximação acontecer no ritmo natural. Não acelere, não pressione, não intensifique de forma artificial. Um homem em paz não força conexões, ele permite que elas se construam naturalmente, no tempo certo, de um jeito sólido e saudável. E é exatamente essa consistência emocional que leva ao ponto final do processo, a reconstrução de uma conexão madura, onde ela volta não por impulso, mas por escolha. No capítulo final, você vai entender como unir tudo isso de forma coerente, para que sua paz não apenas a faça voltar, mas te transforme completamente como homem. Chegando até aqui, você já percebeu que nada do que viveu foi por acaso. O afastamento dela, o silêncio, os testes, as incertezas, a dor da perda, a ansiedade que te consumia, tudo isso serviu para te empurrar para um lugar que você ignorou durante muito tempo, o retorno para si mesmo. Enquanto você tentava salvar a relação, você se perdia. Enquanto tentava segurar alguém que já estava escorregando pelas brechas, você afrouxava o próprio valor. Enquanto insistia para ser ouvido, esquecia de ouvir a si mesmo. É por isso que a paz não é apenas uma mudança de comportamento. É um renascimento silencioso. Quando você finalmente encontra essa calma profunda, tudo ao redor se reorganiza. Não porque o mundo mudou, não porque as circunstâncias ficaram mais fáceis, não porque ela fez algo diferente, mas porque você mudou primeiro. Você deixou de ser o homem que implora para ser o homem que decide. Deixou de ser o homem que reage para se tornar o homem que conduz. Deixou de viver centrado na emoção dela e passou a viver centrado nos seus próprios princípios. Essa mudança é poderosa demais para ser ignorada. Uma mulher sente quando um homem encontrou seu eixo, porque isso altera completamente a forma como ela se relaciona com você. Ela volta não porque você a obrigou, não porque você seguiu regras prontas, não porque você tentou ser alguém que não é. Ela volta porque sua presença ganhou peso novamente, porque sua postura se fortaleceu, porque sua energia deixou de ser caótica e se transformou em estabilidade, porque sua vida voltou a ter direção. A paz te devolveu aquilo que você nunca deveria ter deixado cair, dignidade emocional. E quando um homem recupera isso, ele se torna alguém que qualquer mulher respeita, inclusive aquela que se afastou. O interessante é que muitas vezes você busca respostas em lugares errados. Procura frases prontas, técnicas milagrosas, estratégias externas. E esquece do mais essencial: ninguém volta para quem está em desequilíbrio, mas muita gente volta para quem encontrou serenidade, porque a paz masculina não é só uma virtude, é um farol. Um farol que ilumina o caminho de volta não só para ela, mas para você mesmo. Quando você está em paz, você não precisa se provar, não precisa se justificar, não precisa pedir para ser escolhido. Você apenas vive de maneira coerente.
E essa coerência é suficiente para atrair tudo o que está alinhado ao seu valor. O estoicismo explica isso melhor do que qualquer teoria moderna. Um homem que domina sua mente domina o próprio destino. A paz não te torna invencível, mas te torna íntegro. E integridade é magnética. Você passa a atrair pessoas que reconhecem força, não fragilidade. Puxa para perto pessoas que valorizam sua presença, não apenas sua disponibilidade. Reconstrói conexões de forma limpa, sem desespero, sem bagunça emocional, sem procurar validação onde ela nunca existiu. A paz não faz você recuperar apenas ela. Faz você recuperar a si mesmo, que é muito mais importante do que qualquer relação. E se por acaso ela voltar, não é porque você se tornou inacessível, é porque você se tornou inteiro. Quem volta para um homem assim, não volta por carência, volta por respeito, volta porque percebe evolução, volta porque sente estabilidade, volta porque vê clareza nas suas palavras e firmeza nos seus limites. Volta porque entende que desta vez existe um homem de verdade ali, não alguém que se perde ao menor sinal de instabilidade emocional. Mas, acima de tudo, lembre-se, a paz não serve para trazer ninguém de volta. Ela serve para que você nunca mais se perca. Se alguém voltar, ótimo. Se não voltar, você segue. Porque o homem que encontrou paz interna não tem medo de perder. Ele não se abala com ausências. Ele não implora por atenção. Ele não cede sua dignidade para manter alguém por perto. Ele entende que aquilo que está alinhado permanece e aquilo que não está simplesmente se afasta. Agora que chegamos ao fim, existe um gesto simples, mas poderoso, que marca o início da sua nova fase. Se este conteúdo te transformou, se tocou sua mente, se reorganizou sua visão, se reacendeu força em você, escreva nos comentários uma única palavra que representa tudo o que você está construindo. Comente paz. Essa palavra não é apenas um comentário, é uma declaração silenciosa de quem você está se tornando. Se inscreva no canal. Compartilhe este vídeo com outro homem que precisa ouvir isso e continue caminhando na direção de quem você sabe que merece ser. Sua paz é o que vai escrever os próximos capítulos da sua vida. Não o comportamento de alguém, mas a força que você cultiva por dentro.